Cumprimento a todos vocês que me acompanham através deste canal. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e incentivá-los a se inscreverem e também a deixarem o seu like e também encorajá-los a compartilharem com outras pessoas sobre um assunto tão importante, um assunto afro-brasileiro, um assunto tão nosso. Eu quero hoje tecer algumas considerações a respeito dos negros e o imperialismo religioso e o povo negro. É muito importante nós levarmos em considerações porque o imperialismo religioso esconde a verdadeira origem dos negros do Brasil e de todas as partes do mundo. E então nós gostaríamos de tecer considerações a esse respeito, negros que vieram para o Brasil e em outras partes do mundo também. Então, dentro desse tema, a primeira consideração que eu tenho a fazer é o seguinte: um povo com uma história fantástica. Sabemos pela história que o povo negro tem um passado glorioso. Uma história fantástica. Um povo que reinou soberano nos 2 primeiros anos da história da humanidade, deixando para todo o mundo legados extraordinários que contribuíram para o avanço do mundo de então até os dias de hoje. Esse povo eram os descendentes de Cã, o filho negro de Noé, trazidos ao Brasil pelo tráfico negreiro. Os povos negros trazidos ao Brasil são descendentes dos hebreus israelitas, que por causa da desobediência a Deus foi disperso pelas nações, sendo também escravizados conforme a profecia bíblica. Uma outra consideração dentro desse tema é um povo dominado pelo imperialismo religioso. Os negros trazidos ao nosso país e outros países do mundo eram israelitas que viviam dispersos na África, sendo aprisionados e vendidos como escravos ao tráfico negreiro. Para países de origem católica e protestantes, países católicos como Portugal, Espanha, e para países de origem protestante como Inglaterra, Estados Unidos e outros países também. Esses escravos hebreus, israelitas, foram obrigados a se converter ao cristianismo, católico ou protestantes, sendo batizados como cristãos e recebendo nomes cristãos. Em decorrência da colonização, milhares de africanos em suas terras foram transportados pelo tráfico negreiro, se converteram ao cristianismo pela força das armas e não pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma outra consideração dentro desse tema, porque os negros cristãos, porque os negros são cristãos, católicos ou protestantes ou evangélicos. Como já explicamos anteriormente, os negros escravizados em suas terras ou nos países para onde foram transportados experimentaram conversões forçadas, vivendo essas experiências religiosas nas igrejas do cristianismo, católico ou evangélico, como escravizados, mentalmente e espiritualmente, fatos esses que impedem a sua libertação espiritual e mental. Descendentes das tribos de Judá no Brasil, os negros do Brasil são descendentes das tribos de Judá. E Deus tem reservado para esse povo grandes promessas e bênçãos que eles ainda não sabem. É preciso ler
o que dizem as escrituras africanas, também denominada como Bíblia Sagrada. Tem promessas maravilhosas de Deus para a vida desse povo e eles não sabem. Temos aqui um grande profeta de Deus que falou a respeito dessa profecia. Ezequiel capítulo 24, versículo 26, ele diz o seguinte a respeito dos planos de Deus para a vida do povo negro que vive no Brasil e em outras partes do mundo. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuva de bênçãos. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Leia, por favor, esses versículos bíblicos e recebam uma grande bênção de Deus na sua vida. Não dentro do movimento religioso criado pelo homem, mas a partir de uma experiência vivida pessoalmente, de um relacionamento pessoal com o Criador dos céus e da terra, com Deus de todas as pessoas. Nós temos também outras profecias que eu gostaria de ler para vocês, porque ela vai servir de encorajamento e vai servir de cura para a vida de muitas pessoas que vivem experiências traumáticas na sua vida por causa do racismo que tem vitimizado a vida de pessoas, de crianças, de homens, de mulheres. Então, esse livro, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para que o povo negro pudesse ser o portador dessas mensagens de Deus para o mundo. Então aqui está uma outra profecia bíblica que se encontra no livro de Isaías, capítulo 19, versículo 24, que diz o seguinte: naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O imperialismo, o movimento religioso criado pelos homens, esse cristianismo que aí está, ele não tem contribuído para o combate efetivo desse monstro chamado racismo. E os povos negros têm sido preteridos em muitas igrejas do cristianismo, como é o caso nos Estados Unidos, que o racismo tem sido muito forte, em outras partes do mundo também. E aqui nós vemos que Deus deu promessas, há uma precedência desse povo nas Escrituras. Mas eu tenho aqui uma outra profecia da palavra de Deus que vai servir para soerguer o povo que vive muitas vezes cabisbaixo no movimento cristão, discriminado, preterido. Tem aqui uma outra promessa de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esta é uma profecia do profeta de Deus chamado Jeremias. Então leia esses textos maravilhosos. Temos também um grande profeta chamado Oséias, que retratou o amor de Deus pelo seu povo, e lá ele proferiu uma profecia maravilhosa que está em Oséias, capítulo 11, versículo 11. Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esta é outra promessa de Deus, falando a respeito, inclusive, do Redentor do mundo, do Salvador do mundo, chamado Jesus, e cujo nome hebraico verdadeiramente é Yeshua, o seu nome hebraico. Mas o cristianismo aí no mundo ocidental, ele é conhecido como Jesus, que temos como o nosso Salvador, e a Deus toda a honra e toda a glória pela vida do Salvador Jesus. Então são profecias que existem aqui da palavra, e eu queria
incentivar as pessoas, os afrodescendentes, a lerem as Escrituras, a lerem a Torá, a lerem a palavra de Deus. A palavra Torá quer dizer ensinos, instruções. Esses são os livros sagrados, é a base de toda a revelação, mas o povo negro precisa voltar a crer na palavra do Senhor, a crer nas promessas de Deus. Infelizmente, o movimento religioso, o movimento criado pelos homens, porque a única adoração verdadeira foi dada há mais de 6.000 anos no Monte Sinai por Deus para o seu povo, no nordeste da África. E lá também o profeta de Deus chamado Moisés, e cujo nome em hebraico é Moshe, ele escreveu a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que quer dizer ensinos e instruções. Mas o movimento religioso, ele preteriu, ele deixou de lado, ele tem feito tudo para apagar isso da mente das pessoas, trazendo aí as suas práticas, as suas doutrinas, até pagãs, sem embasamento nas escrituras hebraico-israelitas. Mas aqui no livro de Amós, nós encontramos as seguintes palavras. Amós, capítulo 9, versículo 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como o filho dos etíopes, diz o Senhor? Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e de Cafitor, os filisteus, e de Kir, os sírios. Isso aqui se encontra no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 7, o Senhor dizendo que não sois vós, filhos de Israel, como os etíopes, falando a respeito então quem são os verdadeiros israelitas. Eu tenho mais promessas de Deus para abençoar a sua vida, para que você seja encorajado pela palavra do Eterno. São palavras do Eterno que podem mudar a vida de uma pessoa dentro desse movimento religioso que aí está e que tem contribuído para o sofrimento de muitas pessoas. Inclusive, existem nessas igrejas aí no cristianismo, pastorais que eles fazem para tentar integrar o negro às suas práticas religiosas, às suas comunidades. E muitos negros, então, têm experimentado experiências decepcionantes nesses movimentos. Mas aqui no livro de Isaías, capítulo 9, capítulo 49, versículo 15, existem outras promessas de encorajamento para o povo negro desse país e de toda parte do mundo. Diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. São promessas alentadoras de Deus para o povo negro desse país. Isaías, capítulo 11, versículo 11, também tem outras promessas de Deus para o povo negro. Eu vou ler para você, espero que você possa aplicar isso na sua vida, que você possa enfrentar esse mundo que aí está, essas montanhas e afrontas que se levantam contra o povo negro, mas que você busque forças no Senhor, no Criador de toda a terra. Isaías 11, 11 diz o seguinte: naquele dia o Senhor tornará a estender as suas mãos para resgatar o restante do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Há uma restauração de Deus em curso para restaurar o seu povo. Então, finalizando, eu quero dizer também que o povo negro tem promessas de Deus para a sua vida. Eu quero encorajá-los a tomarem posse dessas promessas, a descobrir essas promessas. As experiências traumáticas do povo negro com o racismo nesse país o tem feito até mesmo negarem a si mesmo, a rejeitarem
as suas origens e tem sido tomado por um fortíssimo complexo e tem se isolado muitas vezes, e isso tem acarretado sofrimento às suas vidas. Mas eu quero encorajá-los a descobrirem o negro na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito desse povo. E finalizando, eu quero dizer, será que Deus está chamando você? Se após ler e ouvir essa mensagem que eu aqui enunciei a você, você sentiu o seu coração pulsar, bater mais forte, fique atento, porque você pode ter origem hebraico-israelita e Deus está chamando você para que venha fazer parte do seu povo, para que seja restaurado, que realmente o Senhor tem grandes bênçãos para a sua vida. Se você tiver algum comentário a esse respeito, se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários e nós estamos à sua disposição. Quando eu comecei a ler e quando eu descobri sobre esse assunto, eu tinha muitas dificuldades, tinha muitas dúvidas por causa dessa colonização mental, desse bloqueio, dessa escravização mental que existe na vida de todo negro que está aí dentro do movimento religioso, aí do cristianismo católico, ou protestantes, ou evangélicos, ou pentecostais. Existem muitas dificuldades, existem muitos bloqueios e é preciso haver uma libertação pela palavra de Deus. E Deus quer ajudar a cada pessoa a descobrir o lugar privilegiado que cada negro, cada pessoa negra ocupa nos planos de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e se desejarem entrar em contato conosco, deixe aí nos comentários e estamos à sua disposição. Deus o abençoe grandemente.